Agora vamos discutir como funciona a primeira lei da termodinâmica. Então, para isso, você tem que ter visto nossa aula sobre trabalho termodinâmico e a nossa aula sobre variação de energia interna também, o que é o trabalho, o que é a energia interna, como eu realizo o trabalho, como eu faço para variar a energia interna. Isso tudo junto, né, vai levar a gente a discutir aquilo que é conhecido como primeira lei da termodinâmica, que nada mais é do que uma lei de conservação da energia. Acompanha. Seria toda a energia que pode ser utilizada, colocada ou retirada de um sistema físico, pode ser utilizada como trabalho ou como variação de energia interna ou como as duas coisas. Então, eu posso, por exemplo, fornecendo energia para um sistema físico, provocar variação do volume do gás, posso provocar mudança na temperatura do gás, assim como eu posso, ao mesmo tempo, provocar variação de volume e também variação de temperatura. A primeira lei da termodinâmica, portanto, nada mais é do que uma lei de conservação da energia. O que nós vamos fazer então é aplicar transformações termodinâmicas à primeira lei para ver como que é o mecanismo de ação da primeira lei dentro de cada uma das transformações. Começando com a transformação conhecida como transformação isocórica, que é aquela transformação a volume constante. Então, para o caso de uma transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica, que é uma transformação onde o volume é constante, ou seja, nesse caso a variação do volume é igual a zero e, como consequência, o trabalho termodinâmico associado ao gás é também igual a zero. Então, nessas condições, a primeira lei da termodinâmica se torna, como ela é trabalho mais variação de energia interna, se nessas condições eu não vou ter trabalho associado, a troca de calor é capaz apenas de mudar a temperatura do sistema gasoso, o que faz todo sentido, uma vez que as transformações a volume constante nada mais são do que transformações onde pressão e temperatura se tornam constantes, ou seja, transformações onde pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Um aumento de temperatura é ocasionado, leva necessariamente a um aumento de pressão como consequência. Então, aqui dentro dessa transformação isocórica, eu não tenho, portanto, realização de trabalho, tenho apenas mudança de temperatura e mudança de pressão dentro do sistema físico. Outra transformação que nós temos é a transformação isobárica. A transformação isobárica é aquela transformação dita a pressão constante e, como consequência, se a pressão é constante, toda mudança de temperatura será acompanhada por uma mudança de volume. Então, nessas condições, eu tenho, portanto, volume e temperatura diretamente proporcionais. Um aumento de volume implica um aumento de temperatura e vice-versa. Uma redução do volume implica uma redução da temperatura necessariamente, ou seja, nesse caso eu tenho mudança tanto do volume quanto da temperatura. Então aqui a primeira lei da termodinâmica diz para mim que numa transformação desse tipo, com a entrada ou a saída de energia térmica, eu terei tanto mudança de volume quanto mudança de temperatura, ou seja, tanto realização de trabalho quanto mudança de temperatura, mudança na energia interna do sistema. Tanto trabalho quanto variação de energia interna aqui dentro. Então, esses dois sistemas, eles apresentam uma peculiaridade, que é, nos dois casos, eu tenho capacidade de aquecimento, mas em apenas um deles é que eu vou conseguir verificar a mudança no volume do gás. Ou seja, desses dois sistemas,
Aquele que é mais fácil de ser aquecido é aquele em que a energia térmica está ligada exclusivamente à mudança de temperatura. Aqui a energia vai estar associada tanto à mudança de temperatura como à realização de trabalho. Então, a gente pode afirmar que uma transformação isocórica é capaz de provocar mudança de temperatura muito mais facilmente do que uma transformação isobárica como consequência. Isso faz, portanto, com que o calor específico associado a uma transformação isocórica seja menor do que o calor específico associado a uma transformação isobárica. Se eu disser, então, que para a transformação isobárica o calor específico da transformação pode ser chamado de Cp. E para uma transformação isocórica, o calor específico da transformação pode ser chamado de Cv. Então, obrigatoriamente, o calor específico da transformação isobárica é maior do que o da isocórica. Quanto maior é o calor específico, mais energia é necessária para mudar a temperatura de 1 grama do material. No nosso caso, quando estamos trabalhando com gases ideais, não 1 grama de gás ideal, mas uma quantidade de mols do gás ideal. Então, um calor específico à pressão constante indica para mim uma quantidade de energia necessária para mudar de 1 Kelvin a temperatura de 1 mol de gás ideal. Um calor específico a volume constante indica para mim uma quantidade de energia necessária para mudar de 1 Kelvin a temperatura de 1 mol de gás ideal. Ou seja, nesse caso, a quantidade de energia para provocar essa mudança de temperatura, a pressão constante tem que ser maior do que a volume constante. Então, Cp será maior do que Cv. E uma outra observação, existe uma relação íntima entre Cp e Cv para o caso dos gases ideais. A gente consegue dizer, portanto, que Cp menos Cv é igual à constante dos gases ideais. Desse jeito. Outra transformação em que nós podemos aplicar a primeira lei da termodinâmica é nas transformações isotérmicas. Transformações isotérmicas são aquelas em que a temperatura do sistema permanece constante. Então, numa transformação isotérmica, a temperatura do sistema gasoso permanece constante. Isso implica para a gente, portanto, que a variação de temperatura é igual a zero. Só que a temperatura ela representa um estado termodinâmico relativo à mudança de energia interna. Então, nessas condições, se não há mudança de temperatura, não há também mudança na energia interna do sistema. Então, nós podemos escrever a primeira lei da termodinâmica como sendo calor igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Nesse caso, não há variação de energia interna e, portanto, todo o calor será utilizado apenas, toda troca de energia, toda transferência de energia vai ser utilizada apenas para a realização de trabalho. O que vale a observação, não é uma tarefa muito simples de ser feita do ponto de vista das trocas de calor dentro de um sistema termodinâmico. Para que um gás sujeito à troca de calor, um gás que recebe energia térmica e que também pode perder essa energia térmica, fique sujeito a uma transformação isotérmica, eu preciso que essa transformação seja uma transformação dita quase estática. Na prática, isso seria uma transformação muito lenta, lenta a ponto de eu perder de vista a passagem do tempo. Só assim eu consigo fazer com que a transformação tenha, por exemplo, realização de trabalho sem que haja um aquecimento associado a ela. Então a tarefa não é uma tarefa simples de ser feita quando estamos falando de uma máquina térmica. Eu posso visualizar esse tipo de fenômeno em outras situações, mas no caso de uma máquina térmica, isso não é simples, não é uma tarefa fácil de ser concluída.
Além das transformações isocórica, isobárica e isotérmica, que são transformações onde eu tenho volume constante, pressão constante, temperatura constante, respectivamente, nós temos também as transformações ditas adiabáticas. Transformações desse tipo são transformações que não permitem a troca de calor com o sistema. Nossa, mas se não permite troca de calor, como é que eu vou realizar todo o fenômeno ali dentro? Tem uma forma própria, tem um jeito da gente roubar energia de algum lugar que não seja de fora do sistema. Tem como a gente se aproveitar da energia interna, da energia que existe dentro do sistema, seja para a compressão do gás, seja para a expansão do gás. Mas, de qualquer maneira, numa transformação adiabática não pode haver troca de energia com o ambiente externo. Ou seja, do ponto de vista da primeira lei da termodinâmica, as transformações adiabáticas são aquelas em que a troca de calor é igual a zero e, portanto, trabalho mais variação de energia interna, a soma dessas duas quantidades, para mim vai dar zero, o que implica em, sempre que houver o aumento de uma dessas quantidades, haverá necessariamente a redução da outra, ou seja, o trabalho, se for realizado, será realizado às custas da energia interna. Do ponto de vista das transformações, podemos afirmar então que se eu tiver, por exemplo, a expansão de um gás, se por acaso o trabalho estivesse aproveitando da energia interna para provocar a expansão do gás, necessariamente eu tenho que ter queda de temperatura. Mas se por outro lado eu tiver um aumento de temperatura, ou seja, se a energia interna estiver crescendo às custas do trabalho do gás, então na prática, para que haja aumento de temperatura, deve haver compressão do sistema gasoso. Então, nós temos daqui duas possibilidades. Uma, a expansão adiabática, junto dessa expansão haverá necessariamente resfriamento. E também existe, portanto, a situação em que eu vou provocar compressão do gás, mas na prática eu vou obrigar as partículas a colidirem mais vezes entre elas, aumentando a temperatura do sistema. Como consequência, uma geladeira, um sistema frigorífico qualquer, se aproveita exatamente dessas transformações adiabáticas, como duas maneiras de fazer transformação adiabática: num sistema bem isolado, muito bem isolado, de modo que eu não permita essas trocas de calor, ou num sistema que promove a expansão ou a compressão do gás de maneira extremamente rápida, de forma que não dê tempo de haver troca de calor. No caso de uma geladeira, o motor da geladeira provoca a compressão rápida do gás, o que faz ele aquecer, e por esse motivo eu tenho que ter uma serpentina fora da geladeira de troca de calor, e também o sistema que libera o gás dentro da geladeira, e por isso eu tenho uma serpentina para troca de calor do lado de dentro da geladeira também. Só que do lado de dentro da geladeira, enquanto o gás expande rapidamente, ele rouba a energia térmica do que está lá dentro, resfriando aquele ambiente, e como consequência, ao passar pelo motor, ele é comprimido, aquecendo e jogando essa energia no ambiente do lado de fora também como consequência. Do ponto de vista dos gráficos, em que eu tenho transformações termodinâmicas passando por estados termodinâmicos diversos, as transformações isotérmicas e adiabáticas, elas podem acabar tendo uma cara matemática muito parecida, uma vez que elas representam curvas que caem com à medida que a pressão também cai do sistema e o volume inevitavelmente cresce. Mas existe uma forma prática de fazer a diferença entre essas duas curvas, entre essas duas formas de transformação, no caso de um gráfico de pressão versus volume. A transformação isotérmica, ela é representada por uma curva do tipo P vezes V constante. Isso já que para sistemas em que a temperatura é constante, pressão e volume se tornam inversamente proporcionais. Essa curva vermelha é chamada isoterma. Tá? Em transformações ou para transformações isotérmicas, portanto,
O que temos é a temperatura constante, uma relação inversa entre pressão e volume como consequência. Tá? Agora, para a transformação adiabática, que é essa curva verde, a transformação ela se dá segundo uma equação P vezes V elevado a gama constante. Essa equação para a adiabática, ela é chamada de equação de Poisson. E aquele expoente é chamado de expoente de Poisson. Então, no caso da transformação adiabática, já que nós temos troca de calor igual a zero, pressão e volume se relacionam segundo a equação de Poisson. PV elevado a gama constante, tá? Onde gama é o coeficiente de Poisson e ele é dado pela razão entre o calor específico à pressão constante e o calor específico a volume constante. E se você lembrar, como CP é maior do que CV, além de CP menos CV ser igual a R, né? Então, essa razão necessariamente para um gás ideal tem que ser maior que 1. Então, nessas condições, como consequência dessa observação, o coeficiente de Poisson deve ser maior que 1, o que torna a curva adiabática, portanto, mais acentuada do que a curva associada à transformação isotérmica. Dizemos aqui, por exemplo, que a isoterma ela cai mais lentamente, enquanto a adiabática cai mais rápido como consequência. Isso tudo graças a essa relação de expoentes. Enquanto na isoterma esse expoente é igual a 1, na transformação adiabática esse expoente tem que ser maior do que 1 na prática. A título de exemplificação, o que aconteceria se por acaso eu quisesse relacionar dois estados termodinâmicos em cima de cada uma dessas curvas? Seria mais ou menos o seguinte: aqui nesse ponto, que eu vou chamar de estado A, nós temos uma pressão e um volume A necessariamente. Então, volume A, pressão também A. Se por acaso eu quiser caminhar por aqui para cá, para um outro valor de volume, para um certo volume Vx, eu tenho aqui associado à transformação adiabática uma pressão e tenho associado à transformação isotérmica um outro valor de pressão. Aqui vou chamar de pressão 1 e aqui vou chamar de pressão 2, só para facilitar. Então, se por acaso nós fôssemos relacionar o estado A com o estado 1 ou com o estado 2, o que nós faríamos? De A até 1, a transformação é uma transformação isotérmica. Então, de A para 1, a transformação é a transformação dita isotérmica. Então, nesse caso, PA, VA, tem que ser igual a P1, V1, que seria o valor daquele volume Vx, por exemplo. No caso da transformação adiabática de A para 2, então nós teríamos como consequência de A para o ponto 2, nós temos a transformação dita aqui adiabática. E aí, nesse caso, ficaríamos com PaVa elevado a gama, já que a transformação é adiabática, a curva agora vai ter que ser respeitada pela equação de Poisson. Tudo isso igual a P2, V2, também elevado a gama. Tá? Então, assim que eu faço desse modo, eu consigo construir a relação entre transformações isotérmicas
entre transformações adiabáticas. Posso, inclusive, fazer matematicamente alguma demonstração que me leve a uma relação entre a transformação adiabática e a transformação isotérmica, não apenas entre pontos dessas transformações em cima de uma mesma adiabática ou sobre uma mesma isotérmica, como eu demonstrei. A depender da complexidade do problema, eu posso ser obrigado a relacionar matematicamente os dois resultados que foram apresentados aqui. Tranquilo?